Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Padre Norberto. Tudo bem? Boa tarde, Matias. Tudo bem? Então, estamos aqui fazendo uma entrevista de envio do nosso querido Padre Norberto, que vai para Ji-Paraná assumir um compromisso missionário de ser bispo de Ji-Paraná, uma região em Rondônia. Ele vai falar um pouco sobre isso, né? Mas uma região que Sim. passa por situações difíceis. Padre Norberto, obrigado pela entrevista. Fala para a gente dos desafios. Qual a sua expectativa na ida lá para Ji-Paraná? Então, Ji-Paraná é uma diocese geograficamente do tamanho da Hungria, mais ou menos. É uma região que não tem muitas paróquias, 24 paróquias, mas 1.100 e tantas comunidades. Já eram mais do que 1.300 comunidades. Algumas comunidades fecharam porque uma, duas famílias que eram lideranças foram embora. Às vezes, a razão é que os filhos não querem mais trabalhar na roça, imaginam uma outra vida mais urbana. E, às vezes, parece que a razão é também o conflito do agronegócio com a agricultura familiar, que em alguns lugares se torna muito mais difícil. Eu acredito que você sabe, por exemplo, quando se planta soja, o veneno está sendo jogado em cima da soja a partir de pequenos aviões. E aí vai embora. Se o vizinho tenta fazer a plantação orgânica, vai pegar o veneno do mesmo jeito. E vocês lembram que o governo Bolsonaro liberou um monte de agrotóxicos muito venenosos, proibidos em muitos outros países, que estão criando estrago também lá em Rondônia. Para nem falar que depois os agrotóxicos vão para a água, né? E vão envenenar toda a água também, os lençóis lá embaixo. Então, é uma coisa muito complicada mesmo. O dono dos campos de soja, ele nunca mora na roça, ele mora na cidade mesmo. Agora, o pequeno agricultor, ele mora onde ele planta e colhe, quer dizer, além de tudo, ele vai respirar o veneno também. Então, isso também certamente expulsou algumas famílias do campo. E, pelo que eu escutei, tem alguns, eu nem li isso, mas me falaram, meio descontentes com minha nomeação, mais um na libertação, etc, etc. Quem se alegrou, parece, foram justamente as pequenas comunidades, dizendo, olha, agora temos vez de novo, ele vai nos visitar, ele vai estar ao nosso lado, e a ideia é realmente esta mesmo, não ficar só na administração, na cúria e celebrando as grandes crismas nas paróquias, mas realmente conhecer também as pequenas comunidades. Tem acampamentos, tem assentamentos também. Tem um grupo bem interessante do padre Ezequiel Ramin, que é mártir daquela terra, que foi morto num conflito de terra, e que é um grupo justamente que também produz de maneira ecológica, orgânica. Hoje é um grupo independente da igreja também. Então, a gente vai tentar também, certamente, ter contato com eles. Eles têm toda uma escola de agricultura também. Então, como aqui na paróquia também, eu acredito, a gente, às vezes, não precisa começar muita coisa, mas simplesmente se inserir em boas lutas que já tem e tentar acompanhar e reforçar. E, às vezes, tentar dar, como igreja, um peso um pouco maior. De fato, a gente tem que averiguar isso concretamente quando está lá. E outra questão é a questão das hidroelétricas e da mineração em terras indígenas. Aí, certamente, a gente vai conseguir fazer coisas na medida em que os próprios indígenas também querem a presença da gente. A gente, com
povos indígenas, você não pode ser invasivo. Tem que ser uma parceria que eles pedem, olha, por favor, esteja conosco. Eles pedindo isso, com certeza, a gente vai estar com eles também. E meu colega lá, Dom Roque, eu acho que ele é até presidente do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário agora. Certamente vamos refletir, pensar, agir juntos nestas questões. Norberto, como você pensa em trabalhar lá? Você tem uma estratégia diante dos desafios colocados lá, né? Porque imagino que o enfrentamento político também vai ser muito grande, o conservadorismo, né? A questão que está colocada as posses de terra, né? Então, eu imagino a dificuldade que você vai encontrar para esses desafios. Como é que você está pensando em conduzir esse processo lá, essa evangelização tão importante? Nós temos lá a Comissão Pastoral da Terra, nós temos grupos semelhantes ao nosso grupo Jupique aqui na paróquia. Entrar em contato com estes grupos, dialogar com eles, ouvir o que está acontecendo, ver onde eles acham a presença da gente mais importante. Eu vou seguir, no fundo, os conselhos desses grupos que já existem. Tem um irmão advogado da minha congregação lá, que também está envolvido nestas questões, e aí, certamente, eu vou seguir também a orientação dele. Outra questão, certamente, são também as missas da Crisma, onde a gente, normalmente, encontra as comunidades cheias, encontra bastante juventude, que pode ser um momento também realmente de refletir sobre estas questões também, muito mais agora a partir da Laudato Si também, e da última encíclica Fratelli Tutti, todos são irmãos, as duas grandes encíclicas do Papa Francisco. E aí tentar, junto com as comunidades, desenvolver uma reflexão. Um outro trabalho importante, certamente, é o acompanhamento dos próprios padres também. No fundo, a primeira paróquia do bispo são os próprios padres. A gente, como bispo, não tem muito sentido agir sozinho. A gente tem que tentar realmente ser irmão dos padres também, e onde tem um padre animado também pelas questões da justiça e da paz, aí na paróquia dele vão acontecer coisas boas. Eu sei que também tem um e outro padre que está do lado oposto, padres que não gostam, por exemplo, do texto da campanha da fraternidade deste ano e tudo isso aqui, mas a gente vai tentar dialogar. A gente não pode se impor, mas eu acredito que a maneira de viver, de evangelizar de Jesus é norma para todos nós, independente onde nós nos encontramos politicamente. E aí tem orientações muito claras que algumas linhas políticas simplesmente desrespeitam completamente. Todos nós sabemos, isso até estava hoje no Evangelho também, que para Jesus a pessoa humana, a cura da pessoa humana estava acima da lei do sábado. Então, a vida da pessoa humana para Jesus está ali acima das leis, também das leis e urgências da economia, por exemplo. A economia tem que estar a serviço da pessoa humana e não a pessoa humana a serviço da economia, por exemplo. E essa certamente não é a perspectiva do governo atual no Brasil. Nem do governo federal, nem da maioria dos governos do Estado e talvez também da maioria das prefeituras. Padre Norberto, a atuação dos leigos, né, tem um papel muito importante na definição da igreja, né, no papel de evangelizar. Você tem alguma perspectiva da participação dos leigos lá em Paraná? Você sabe se tem uma pastoral forte, organizada? Você falou da Jupique, que tem lá também. Você falou do CIMI, né? Existe uma participação bastante efetiva dos leigos em Paraná, ou você não sabe nada sobre isso?
Existe sim, existe uma atuação bastante marcada. Os próprios padres também nas paróquias acontecem muitas formações. Então, quando o padre está animado, nunca é simplesmente só celebrar a missa e os sacramentos, mas dos meus colegas verbitas que estão lá há muitos anos, eu sei que os padres constantemente também, as irmãs têm que se preparar para a formação. Então, tem muita formação lá. E os próprios leigos estão bastante organizados. E eu acredito que muitas instâncias já existem. E a gente tem que ver estas instâncias, se for necessário, criar mais uma ou outra mediação ainda. Não é só a boa vontade de um e outro leigo, tem que ter as mediações certas para realmente ser efetivo. Eu tenho que ligar e desligar constantemente o telefone aqui. Pode atender, aqui ao vivo, pode atender. Não. Se é necessário, liga depois. Tá certo, tá certo. Bom, vamos falar aqui dos nossos 11 meses aqui de Jupique aqui. Eu sei que você teve uma trajetória que veio de São Mateus, aos Parques São Rafael, né? Uma trajetória aqui em São Paulo, viajou o Brasil, voltou para São Paulo, agora vai para fora de São Paulo. Fala um pouco dessa sua experiência de acúmulo que você teve, dessa caminhada pastoral em São Paulo e também fora do Brasil. Isso vai contribuir muito para você como bispo? Eu acredito que sim. Eu cheguei no Brasil em outubro de 1987, ainda como seminarista, e comecei no Parque São Rafael, na paróquia São Marcos. Naquele tempo, a pastoral operária era muito forte ainda, também naquela paróquia. E nós nos reunimos, refletimos bastante. Tinha um grupo que estava lutando pela moradia. Nós, na nossa paróquia mesmo, tínhamos um grupo também que participava das lutas em torno da Fazenda Juta, que hoje até virou uma estação do monotrilho, né? Onde tem a fazenda, como se chama? A fábrica de cultura e tudo isso aqui, né? Naquele tempo estavam surgindo as lutas também, estava tudo no início ainda, e a gente participava, a gente foi junto também na Avenida Paulista, junto com eles. Eu já falei numa outra entrevista, nós fomos muito bem recebidos naquele tempo pela Luísa Erundina, realmente com muita dignidade. Este povo foi muito bem recebido. Nós tínhamos uma luta muito forte pela saúde naquele tempo também. Era no tempo que a saúde realmente não funcionava bem, os postos de saúde da periferia eram praticamente abandonados, pouquíssima coisa funcionava. Hoje, manifestações na Avenida Paulista que foram duramente reprimidas pela polícia, mas a gente ia junto naquele tempo, nós tínhamos lideranças leigas em primeiro lugar. O movimento de saúde lá era liderado pela Holanda. Ela me contou uma vez a história, anos antes de eu chegar, o filho dela estava doente, era pequenino ainda, e ela foi no médico, e o médico simplesmente desbancou ela, e ela voltou chorando para o padre, e o padre disse, não, tudo que você falou agora para mim, você coloca no papel, e amanhã você volta ao médico e fala tudo para ele, o que você falou agora para mim. E se você tem que chorar, como agora está chorando, você chora, mas você continua lendo. Você fala o que você anotou até o fim. E ela fez isso e se tornou a Holanda uma grande liderança do movimento de saúde de toda a Zona Leste. No fim, ela falava sem medo nenhum, a partir de caminhões para uma multidão de gente. Então, essas coisas começam, às vezes, pequenino assim, às vezes até numa paróquia, onde você acolhe bem, dá força para uma pessoa e depois ela percebe, olha, a questão aqui não é só a saúde do meu próprio filho, mas aqui tem todo um povo realmente que não tem saúde.
Como hoje no Evangelho, você estava na igreja, quer dizer, Jesus cura a sogra de Pedro e à noite toda a cidade estava na porta da cidade para ser curado por Jesus, quer dizer, ninguém tinha algum meio para ser curado. Então, isso se realizou lá e eu acredito nós temos que tentar gerar estas lideranças populares. E um caminho certamente é uma preocupação pessoal, tipo a vida do meu filho, a vida de um parente meu, e depois entender, olha, a luta não é só para a minha família, a luta é pela sociedade mesmo, pelo bairro, pela sociedade. Tentar abrir, que não seja só eu para mim, mas que seja uma luta maior. Às vezes tem decepções. No movimento de moradia, muita gente, depois de conseguir a casa, parou. Quer dizer, o pessoal não estava aí pelo direito de moradia, estava aí por minha casa. Isso não é muito bom. Aí a igreja, o evangelho de Jesus Cristo, ajuda muito para abrir o horizonte. Aproveitar essa fala que você fez, e hoje de manhã você trouxe o exemplo do Padre Júlio, né, que foi muito significativo, aquela imagem que circulou pela internet, num gesto único, mas que refez o governo a repensar aquela ação, embora não se traduziu na política ainda de governo, mas foi muito significativo. E você ficou 11 meses aqui com a gente, toda essa prática que você traz na sua história, né? Esse trabalho, essa ação cristã, né, que sai da inércia e vai para o movimento social, que toma uma ação. Você vê que isso é um horizonte da ação cristã, com o Papa Francisco tratando a questão, né, da economia de Francisco, da casa comum. É uma perspectiva de futuro para a nossa sociedade e para o mundo também, você acha? Eu acho que sim, Matias. Tem para mim tem um probleminha aí. Em si, você tem toda a razão. Por sinal, quando depois do Padre Júlio destruía aquelas pedras embaixo do viaduto, a prefeitura depois foi lá e realmente retirou todo o resto. E eu pensei naquele momento realmente, olha, talvez realmente tem aqui um repensar. Mas 2 dias depois, eles pegaram até os cobertores do povo de rua lá da Praça da Sé. Então, me parece que não tem um repensar mesmo. Acho que foi mais uma ação, porque perceberam como uma questão quase de mercado. Eles estavam percebendo como a população se revoltou contra isso e, por isso, amenizaram a questão lá, mas em outro canto tiraram até os cobertores do povo de rua. Então, eu não vejo realmente, infelizmente, um repensar. O Papa Francisco, ele está coberto de razão em tudo que ele fala. Eu somente penso que ele, infelizmente, está, no fundo, muito em frente do nosso tempo. O que eu percebo que e vejo com muita preocupação, agora como bispo mais ainda, que nos seminários diocesanos, o Papa Francisco parece que ainda não chegou. Ainda está muito em vigor uma teologia muito tradicional. Isto nós vimos, deixa eu ver, 25 anos pelo menos, uma onda muito conservadora, e ela nos seminários continua. Eu pelo menos não vejo ainda seminaristas que entram no seminário diocesano para serem padres pela fascinação por aquilo que o Papa Francisco fala e faz. É ainda dominado pela teologia, que eu acho bastante limitada, do Papa João Paulo II e de Bento XVI, que o Papa João Paulo II, para mim, fez muito mal à América Latina, realmente, à Igreja da América Latina. Mas esta continua em vigor e, pelo jeito, vai levar mais uns 5, 10 anos para, de repente, o Papa Francisco dar fruto também nos seminários. Ele está muito à frente na reflexão, ele está coberto de razão em tudo, a gente deve seguir a ele. Tem até muitos empresários
não no Brasil, porque no Brasil a elite está realmente uma elite atrasada mesmo, infelizmente. É uma das tragédias do Brasil, que a elite do Brasil é uma elite atrasada, confiando plenamente na dinâmica do capital bruto, do jeito como nós estamos vendo. Em muitos países, o pessoal já percebeu que o caminho não é por aí, que tem que ter uma razão ecológica, integral mesmo, os próprios empresários, às vezes. Isso aqui no Brasil, a gente não vê. A gente vê alguns sinais, sim. Tem sinais, gente que está repensando, até bancos, parece que estão, um e outro banco que está começando a repensar, mas o movimento precisaria ser mais forte. Mas isso eu acho que não tem importância se a gente está num ambiente hostil ou se a gente está num ambiente que já acolhe as ideias. O importante, as verdades devem ser faladas, o evangelho deve ser anunciado. Mas você mesmo conhece a resistência contra o Papa Francisco. Até nossos paroquianos, tem um e outro, que escreve que o Papa Francisco é anticristo, Sim, na sua sim. página do Facebook. Então, isso assusta. Ô, Roberto, fazer uma reflexão, e aí acho que você vai contribuir. São 230 mil pessoas mortas com o coronavírus, né? Sim. O Krenak, Ayrton Krenak vai falar do necrocapitalismo, né? Que Sim. 70% das pessoas que morreram são pessoas de baixa renda, pobres, negros, né? As pessoas que estão obrigadas a romper o isolamento social, de trabalhar, pegar ônibus, o metrô, viver, né? E aí, bom, e aí nós vivemos aí, a minha pergunta é possível uma reorganização mundial em torno de uma sociedade mais justa, com equidade social? O Papa traz essa questão, mesmo distante, né? Ele vai construindo também uma nova história, um novo olhar, que lá no Medellín, né, foi pensado muito isso. Há uma mudança na igreja? Você acha que há uma mudança na igreja com o Papa Francisco? Há uma mudança, sim, mas ela é limitada. Tem todo um conjunto de grupos que se organiza contra o Papa Francisco também dentro da própria igreja. Agora, eu acho que ele faz tudo o que ele pode fazer. Ele fez aquele encontro da economia de Francisco e Clara, com centenas de econômicos jovens do mundo inteiro, para tentar com eles realmente pensar numa nova economia. Gente que daqui 30, 40 anos ainda vai estar trabalhando na economia. Eu acredito que algo está começando sim, mas nós estamos hoje vendo os brotos mesmo. Mas isto não tem importância. Se a gente está no auge da coisa, quando tudo já está maduro, se está no broto, não importa. A gente tem que favorecer estes movimentos, sim. A questão também do bem viver, de uma vida com qualidade. A economia de hoje não tem muita racionalidade. Você automatiza tudo. E depois você tem um exército de desempregados assim que ninguém consegue comprar o produto. Nada disso faz sentido realmente, além de você destruir os recursos da natureza. Nós ainda não aprendemos a ser irmão e irmã. Nós ainda queremos realmente dominar e maltratar também a criação. E o próximo também. Tipo, uma certa até escravidão. E eu acredito até que a escravidão no campo, no momento, esteja provavelmente crescendo. A violência no campo também, Ji-Paraná é muito campo, está de qualquer jeito voltando a crescer de novo, infelizmente. Em vez de decrescer, o movimento é o contrário. Norberto, vamos falar um pouco da nossa paróquia, onde você ficou 11 meses. Sim. Primeiro dizer que foi muito gratificante te conhecer, mesmo nas mídias sociais, né? Porque a gente
Eu vou fazer um depoimento. O que eu fiz de manhã? Fiquei emocionado na missa, porque eu não te conhecia, você estava chegando a São Paulo Apóstolo e eu saía de um período em que minha mãe estava internada e fui lhe convidar para visitar minha mãe, levar a hóstia para ela. E você, de primeiro momento, aceitou e fui lá levar a hóstia para ela. E ela falou assim: esse padre é diferente, né, Matias? Ele vem, conversa, reza com a gente, que bom. Bom, vou dar esse depoimento porque você fez um trabalho de ir a campo, né? E você ficou 11 meses conosco, reunido virtualmente, além das missas. E a Jupic, que é o grupo que eu consegui participar um pouco mais, traduziu a sua fé aí com a Josi, com aquele exemplo maravilhoso das quentinhas, né? Depois a questão da cesta básica, chegamos a entregar muita cesta básica, a questão das máscaras. Eu sei que foi um trabalho que ampliou bastante o trabalho da Jupic com as comunidades. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho pastoral que você sentiu aqui na paróquia, né? Qual o seu olhar sobre tudo isso? O que você aponta, né, como caminho para quem está te ouvindo? O medo agora é esquecer alguém, esquecer algum grupo. Espero que não vou fazer isso. Realmente, estas visitas aos doentes foram muito intensos e foi algo muito bom mesmo. E isso também não fiz sozinho. Eu comecei, uma senhora me disse: padre, o senhor veio me visitar, mas olha, aqui tem mais uma pessoa doente, naquela casa lá também, e naquela outra casa também. E ela logo se ofereceu a caminhar junto. Foi a mãe do nosso Beto, a dona Inês. Então, isto para a gente é uma das coisas mais bonitas, quando você não está sozinho na procura, mas quando tem gente que tem os olhos abertos para o sofrimento de outras pessoas e dizem: padre, vamos juntos visitar esta pessoa lá. Depois, pela Águida, na Moisés Libertador, pela Neide, lá na Menino Deus, em outras comunidades também, aconteceu a mesma coisa. E isto é uma dinâmica muito boa. Abrir os olhos para o sofrimento das pessoas e começar a agir. E todo o trabalho das cestas básicas e das marmitas, das quentinhas, do sopão, cresceu porque esta sensibilidade realmente algumas pessoas tinham e ela se multiplicou. Ela irradiou para outras pessoas. Isso certamente foi uma das coisas mais bonitas aqui na nossa paróquia. Eu acredito que isso não vai morrer se um dia chega ao fim desta pandemia do coronavírus, que esta espiritualidade de ter os olhos abertos para o sofrimento dos outros realmente continue em vigor. E a gente percebe várias coisas. Primeiro, não é só um apelo moral. Tem esta pessoa aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. As pessoas organizam a produção das quentinhas, do sopão, lá com a Josi, dos marmitex, mas é uma festa. Se você participa com as mulheres, com os jovens que estão lá, é uma festa. O próprio ato de fazer é uma festa para as pessoas que estão lá. É uma alegria muito grande. Depois, as pessoas que entregam, não é só dar uma assistência, mas eles realmente se envolvem na história da vida das pessoas que estão encontrando. Estão realmente abrindo também a visão para problema de gente de um outro grupo social tem, e isto transforma as pessoas. Então, eu acho que é muito mais do que somente assistencialismo. É realmente um encontro com o outro que transforma os dois lados. E depois temos também um grupo, o grupo Jupic, que realmente também olha as raízes estruturais e tenta também agir no espaço público, com as instâncias da sociedade, para pelo menos dar alguns passos para mudar a sociedade. O conjunto destas coisas é necessário, não é que uma coisa é
necessário, mais importante do que a outra. Todos estes passos realmente têm que ser feitos. E aí, realmente, eu acredito que houve um crescimento aqui na paróquia. Não foi por causa da minha pessoa, foi por causa de pessoas que acordaram na paróquia, que irradiaram e chamaram outras pessoas. E é algo muito bonito. E eu estou muito feliz de, nestes 11 meses, ter feito parte desta dinâmica. O que sim o padre tem que fazer é encorajar, reforçar, dizer como é bom que tudo isso aconteça aqui. Então, acontece muita coisa ruim no meio da pandemia, muita gente até tem a coragem de se aproveitar da pandemia, mas nós aqui na paróquia temos muita gente que faz um imenso bem. Isso, acredito, deu um enraizamento de espiritualidade também em muitas pessoas, que vai ficar, que mudou a vida destas pessoas. Isto também foi muito bom. Outras coisas ficaram um pouco paralisadas, como a nossa catequese, apesar de que é muito bonito também ver como nos grupos, quem tem WhatsApp, realmente acontece muita evangelização também. Também muita procura de socorro quando alguém está doente, as pessoas pedem oração, pedem uma cadeira de rodas para quem está precisando, e raramente quem está pedindo fica sem nada. A solidariedade é muito grande aqui. Para depois refletir sobre as causas sociais, isso nós sabemos, sempre são um pouco menos pessoas. É um grupo menor que faz isso. Mas esta reflexão tem que continuar também. Eu falei pela primeira vez sobre o padre Júlio Lancelotti na sexta-feira à noite, numa missa na São José Operário. Eu fiquei muito feliz, a gente percebeu, todos que estavam na igreja estavam apoiando o Júlio Lancelotti. Todos. Quando eu falei disso, a gente sentiu uma alegria geral, todo mundo estava concordando que foi muito bom o que ele fez. Nós sabemos que nem dentro da igreja e nem dentro da sociedade é assim. Ele é muito contestado. Eu fiquei muito feliz que lá realmente todos tinham a consciência, é isso que tinha que acontecer mesmo. Foi muito bom o que ele fez. Norberto, nós, dessa caminhada de 11 meses aí, e você fortaleceu o trabalho da Jupic, né? Isso nós temos que reconhecer, embora as pessoas estavam lá, você também abriu espaço para isso foi muito importante. Eu quero fazer uma reflexão contigo, o papel da caridade, né? Porque aos domingos, eu faço uma provocação com algumas pessoas sobre fé e política, né? Eu sei que Sim. tem uma dimensão evangélica, né? E uma compreensão também distinta de pessoas sobre isso. Mas a questão da caridade ela é essencial no sentido daqueles que estão vulneravelmente em situação de miséria, empobrecimento. É claro que só isso não resolve, né? Que são as políticas públicas, é que você os ajudou na visita lá na assistência social para ajudar a cadastrar essas pessoas, onde elas moram, onde elas vieram, né? Para pensar um pouco além dessa situação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque parece que algumas pessoas compreendem a caridade como uma ação estrito sensu, só isso basta, né? E a superação dessa situação precisa de apoio, de acompanhamento, né, de investimento do poder público, como aconteceu com a Maria. Você acompanhou a Maria, né, que era uma moradora de rua, que estava com a perna quebrada, Sim. e as pessoas que se envolveram, ela foi internada, fez cirurgia, não sei que estado ela está, mas assim, ela saiu da situação. Sim, Queria que você que tinha aquela gaiola na perna, né? Oi? Que tinha aquela gaiola na perna, Isso, né? na perna. Fala um pouco dessa ação evangelizadora para a gente. Matias, realmente tem as várias dimensões. O próprio Jesus, você talvez lembra, ele cura uma vez um leproso que vem gritando até ele. Algumas
manuscritos deste texto dizem que Jesus o olhou com compaixão. E ele olhou com compaixão porque aquele homem merecia compaixão. Agora, tem um manuscrito que escreve lá no original que Jesus o olhou com ira. Agora, esta ira, é claro que não se dirigia contra o leproso que estava na frente dele. Nós temos que lembrar que a lepra era uma doença, você era declarado leproso, você era excluído do convívio social, você não podia mais entrar em casa, na família, vivia lá no deserto, tinha que gritar leproso, leproso, etc, etc. E Jesus vai dizer a primeira coisa ao leproso: vai agora ao sumo sacerdote e te apresenta. Quer dizer, para Jesus, aqui, ele fica com ira pela sociedade que criou tanta marginalização deste leproso. Diante do leproso, ele sentia compaixão. Diante das raízes da exclusão do leproso, ele sentia ira. E isso, as duas coisas, no fundo, nós devemos sentir também. Agora, eu acredito, Matias, que as pessoas que fazem a caridade bem feito, que entregam a sopa, que levam o marmitex até a pessoa que está deitada embaixo do viaduto, que o encontro com esta pessoa começa a transformar esta pessoa que faz esta caridade, porque ela se começa a dar conta das raízes sociais do problema. Caridade, eu dar alguma coisa é uma coisa, eu encontrar esta pessoa em toda a sua vulnerabilidade, eu ter um tempo para ouvir ela me contar a sua história, eu me dar conta que a minha história, por alguma razão, eu tive mais sorte, não é de tanto sofrimento e dor. Isto mexe com as pessoas e as pessoas começam a perceber. E aí sim, se a gente consegue fazer uma reflexão depois, a pessoa se dá conta também da raiz social e política destes problemas. Então, isto é um crescimento, eu acredito mesmo também. Tipo, o desemprego não é só aquelas estatísticas, tantos milhões. O número está crescendo, é um número horrível, mas os efeitos do desemprego também. O desempregado que se sente inútil, que perde a própria dignidade, o homem que tem a atribuição na nossa sociedade um pouco machista de ser o provedor, não tem, ele tem, querendo ou não, não é da cabeça dele, a sociedade aponta isso para ele. O pai de família tem que ser o provedor. E aí é desempregado, não é mais o provedor. Isso tira a autoestima dele, quer dizer, as consequências destes problemas sociais são terríveis mesmo também, é uma coisa integral. Eu acredito que as pessoas, pelo caminho inverso, eles veem a situação da pessoa, eles percebem como ela se sente mal, eles descobrem as raízes e aí realmente também olha a situação política e econômica, sim. Sim. Norberto, estamos aqui há 40 minutos de conversa, sei que você tem um compromisso, né? Marcamos aí uma entrevista de 1 hora, já estamos chegando a 40 minutos. Eu queria muito que você nos aconselhasse aqui pela sua experiência. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui com todo o distanciamento que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito ligada à política, né? E às vezes não consigo acompanhar a questão evangélica, da evangelização. Mas eu queria que você desse uns conselhos para a gente, né? Quais são os desafios que nós temos na nossa paróquia diante desse quadro de abandono em que a miséria deve aumentar com a questão do desemprego, né? A pandemia, mesmo chegando a vacina agora, que né, é uma esperança, mas vai demorar para chegar para todos. E essa situação econômica, ela vai perdurar por um tempo, né? Quais são os seus conselhos aí que você tem para dar para a gente nessa relação de fortalecer a relação missionária aqui na nossa área? A primeira coisa é quando nós refletimos
o Evangelho, a Bíblia, é sempre tentar ligá-la à nossa vida e à nossa situação, ao nosso contexto, tanto de comunidade como também social e político. Eu acredito que na nossa paróquia, em muitas comunidades, estamos tentando realmente fazer isto. Depois, estar de olhos abertos realmente para as situações de precariedade e vulnerabilidade em nossa volta. Eu acredito que perto de nós aqui, o número dos que estão na rua está aumentando também. Isso, quando a catequese volta, deve fazer parte também da nossa catequese, tanto de crianças como de adolescentes, jovens e adultos também. Depois, nós temos o nosso padre Sidney, que é um bom biblista e que tem um olhar muito bom sobre estes problemas também. Eu tinha perguntado ele se ele, depois do tempo do Covid, não sei se o pessoal agora já conseguiria fazer online, tipo, preparar encontros bíblicos que também levam estas situações em conta e fazem pequenos grupos bíblicos refletir sobre esta situação. Eu tenho a esperança que nós vamos fazer, tipo, o mês da Bíblia, não somente um mês, mas que nós também, em outros meses, tenhamos grupos que constantemente refletem a palavra de Deus numa leitura orante, mas também em contato com a nossa realidade social. Eu, conhecendo o padre Sidney, eu tenho certeza que, com um pequeno subsídio, alguma folha, ele vai conseguir ajudar muito neste sentido. Eu acho que quem escutou já as pregações do Sidney percebeu que ele tem muita clareza nestas questões. E a partir disso, a gente espera que surjam alguns grupos, tipo, mais ou menos como o nosso grupo Jopic, que também já tem várias dimensões, a própria evangelização, o contato com as instâncias públicas, a defesa dos povos indígenas e tudo isso aqui. A questão da ecologia também, que a gente consiga criar mediações que se ocupam com uma destas perspectivas aqui na nossa vila. O próprio Conselho de Segurança, o padre José participava assiduamente, eu tinha contato, e eu espero que os padres futuros também e gente das nossas comunidades tenha contato também. Já existem mediações onde nós devemos nos fazer presente mesmo. Esta campanha da fraternidade agora é ecumênica. Eu não consegui avançar neste tempo, nesses 11 meses, nesta questão, também por causa do Covid, mas eu acredito nessas questões sociais, também deveria ter uma tentativa de unir as várias igrejas e religiões para lutar juntos em favor da dignidade humana e dos direitos humanos. Isso é um desafio que nós temos certamente para frente. E o desafio constante é realmente nos sempre orientar na pessoa, na maneira de agir e viver do próprio Jesus Cristo. Isso tem que ser a nossa norma. Se você olha a imagem da igreja nas televisões, nos vários canais católicos, eu pessoalmente eu não vejo muito isso. São mais canais que só ficam em torno da igreja no altar e não da igreja que sai ao encontro das vulnerabilidades, das precariedades.
E o Papa Francisco, ele nos convida constantemente de ser esta igreja em saída. E eu acredito, nós aqui no Jardim Quarto Centenário temos condições de dar uns bons passos nesta direção. Tanto a partir de leigos e leigas, como também junto com os padres que estarão aqui. Norberto, muito obrigado por essa entrevista. Eu já falei para você que eu desejo muita luz no seu caminho, que você tenha sucesso, porque quando você tem sucesso, eu tenho certeza que os empobrecidos serão respeitados, serão conquistando sua dignidade. Então, quero desejar aqui muita luz para você, que Deus te ilumine a sua caminhada, que você seja abençoado, que você sinta-se presente no nosso meio, às reuniões da Jupic, quando quiser, e à vontade para quando quiser retornar nos visitar. Vou pedir que você fale as palavras finais, que você quiser falar para a gente, quem estiver assistindo depois. E muito obrigado pela sua presença aqui. O que talvez eu sinto como outro desafio é que às vezes falta um pouco de diálogo. Nós temos bons grupos aqui, mas às vezes cada um no seu fogãozinho, às vezes falta um pouco de diálogo, às vezes tem até um certo clima de ciúme. Acho que às vezes não conseguimos gerar novas lideranças também, porque a liderança antiga às vezes acha, a nova poderia me ameaçar. Em vez, Moisés falava, se todo o meu povo fosse profeta. Quando 2 jovens estavam profetizando no acampamento, né, correram até ele, estão profetizando lá, você tem que proibir, você é nosso profeta. Ele vai dizer, se todo o meu povo fosse profeta. Acho que nós temos que fazer tudo para despertar entre nós, mas quem tem jeito de liderança deve ser despertado para ser liderança mesmo, sem nenhum ciúme, pode um dia tomar o meu lugar, alguma coisa assim, porque essas lideranças fortes, esta mobilização da sociedade civil está nos faltando mesmo. E até um pouco dentro da igreja também. Aqui, este censo dentro do sínodo da igreja de São Paulo deu que nós temos 10 ministros de Eucaristia para uma catequista. É muito bom que nós temos 10 ministros de Eucaristia, mas não é bom que a relação seja apenas uma catequista no lugar destas 10. Então, nós precisamos mais lideranças que realmente puxam um pouco para frente. Isso eu gostaria muito. Agora, em si, as sensibilidades muitas vezes estão as sensibilidades certas, e eu só peço que isso não se apague, mas que nós continuemos neste caminho. E com certeza, de onde eu vou, lá de Ji-Paraná, a gente vai ficar em contato e vamos tentar também nos inspirar, de repente, mutuamente e caminhar juntos. E quando um dia, eu acho que, de fato, eu penso que minhas idas para São Paulo serão brutalmente reduzidas agora, porque também tem um e outro bispo que se coloca em 2, 3 comissões da CNBB e fica quase só viajando. Mas a Diocese de Ji-Paraná precisa da presença mesmo também. Mas, na medida que é possível, a gente gosta, com certeza, a gente estaria muito feliz de estar de volta aqui, encontrar vocês para uma roda de conversa, para uma celebração. Seria algo muito bonito mesmo. Ok. Vocês vão junto no meu coração, e eu tenho certeza também que muitos de vocês também vão manter a gente junto no coração. Muito obrigado, Padre Norberto. Então, quero agradecer aqui essa entrevista do Padre Norberto, mais uma vez desejar muita luz para ele, muita iluminação no caminho dele, e agradecer aqui a Adelina, que deu uns parabéns aqui para você e para nós, né? E que as pessoas possam seguir o caminho, né? O caminho da fé, da esperança. Muito obrigado, Norberto. Sim. Um grande abraço. Matias, sempre muito bom conversar com você. Foi a segunda entrevista, as 2 foram muito boas. Eu que agradeço. Chegou uma mensagem, vou mostrar para você aqui uma mensagem da Marli. Muito obrigada por todas as mensagens de encorajamento. Deus ilumine o seu caminho
meu querido Padre Norberto. E vamos convidar quem está nos assistindo hoje às 19 horas, a missa do envio na paróquia São Paulo Apóstolo, com as 9 comunidades, aí fazendo essa comunhão de envio do Padre Norberto para Ji-Paraná. Obrigado, Norberto. Um grande abraço. Obrigado, Amalie e a Adelina também. Tudo de bom. Vamos caminhar juntos mesmo. Que Deus abençoe. Amém, amém. Grande Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.